Theo não conseguirá se segurar após presenciar uma cena que o deixará se mordendo de inveja. Theo não consegue conter o seu ódio e falta de caráter toda vez que se depara com uma situação que não saia conforme o planejado. Esse comportamento será mostrado mais uma vez quando o vilão destilar toda a sua raiva ao presenciar Ben dançando com o sol em um momento de descontração durante os próximos capítulos de Vai na Fé. O comportamento destrutivo de Theo está prestes a alcançar um novo patamar, mostrando que o seu desejo de se sentir superior a todos é maior que tudo. O vilão já conseguiu cortar o salário de Clara após ser expulso de casa, algo que promete trazer sérias consequências. Entretanto, nada consegue fazer Theo se esquecer do passado e largar a obsessão que possui por Sol, e dará mais uma demonstração do seu ódio ao presenciar a mãe de Jennifer dançando ao lado de Ben durante uma de suas aulas ao ar livre. Será evidente o olhar de inveja que o bandido irá soltar, já que sempre quis estar no lugar do seu amigo em todos os momentos, algo que vem se dedicando a fazer desde quando a amizade enfraqueceu. Theo ainda tentará tomar uma atitude drástica durante a aula, mas será impedido por Sol, que perceberá a sua presença e agirá rapidamente para expulsá-lo do local. Kate fica preocupada com a situação de Rafa e tenta protegê-lo mesmo estando longe. Kate precisou ceder a uma grande chantagem de Theo, o que causou o fim do relacionamento com Rafa, mas a jovem não conseguirá abandonar os seus sentimentos imediatamente. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a filha de Bruna fará de tudo para proteger o ex-namorado da verdade sobre o próprio pai. Theo está conseguindo manter uma situação muito delicada sob o seu controle, percebendo que Kate é a namorada de seu filho e sendo capaz de intimidá-la de todas as formas para largar Rafa e voltar a ser sua amante. O bandido teve sucesso em todas essas etapas do seu plano, mas Clara acabou descobrindo tudo e colocando o marido para fora de casa em uma cena tensa. Kate precisou se afastar de Rafa, o que a deixou completamente destruída, mas foi obrigada a ceder para proteger seu namorado. A filha de Bruna não conseguirá abandonar seus sentimentos dessa forma e pedirá para Fred ficar de olho no amigo durante esse período, pois teme que alguma coisa ruim aconteça com ele. Apesar de ter feito algo terrível, Theo pode estar com os dias contados, já que Orfeu cortou as regalias do vilão e afirmou que não vai mais protegê-lo das próprias besteiras, o deixando à mercê de qualquer imprevisto. Theo dará mais uma demonstração da sua maldade ao planejar uma vingança contra Clara. Theo está perdendo tudo que construiu ao longo dos anos, mas ele pretende dar o troco em uma das pessoas responsáveis por isso. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão irá se vingar de Clara ao cortar totalmente o seu salário, a deixando sem nada para se manter. Não é novidade para ninguém que Theo é uma pessoa que não tem limite para as maldades que pratica diariamente, mas sempre consegue surpreender os espectadores com novas atitudes que prejudicam todos que estão no seu caminho, e dessa vez não será diferente. Acontece que Clara descobrirá que Theo abusou de Sol há 20 anos e finalmente resolverá expulsá-lo de casa em uma cena impactante. No entanto, o vilão não deixará essa decisão sair barato e decidirá cortar totalmente o salário da esposa, se vingando pela expulsão. Clara ficará desamparada após descobrir o que aconteceu e precisará recorrer a alguns parentes para conseguir se sustentar até resolver essa situação com o marido. Esse será um momento de muita alegria para Theo, pois sabe que conseguiu se vingar e ainda está fazendo os preparativos para se divorciar de Clara quanto antes, desejando se livrar da esposa e ficar livre para viver o romance com Lumiar, mas ainda precisará lidar com outros problemas mais graves que chegarão muito em breve. Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, o segredo de Ben será exposto, e ele começa a correr contra o tempo para evitar um escândalo. Ben sabe que errou, mas ainda tem esperança de que pode se livrar das consequências após cometer fraude em um exame de DNA na novela Vai na Fé. O problema é que as evidências ficaram no ar graças à displicência dos funcionários patéticos do laboratório e, para piorar, até Bruna vai dar com a língua nos dentes. O resultado? Jennifer e Sol descobrem tudo. Primeiro, é Sol quem toma conhecimento sobre a informação durante uma conversa pertinente com Bruna sobre o profundo amor de Ben e os motivos que levaram o advogado a defender integralmente a causa da cantora. Mas não demora muito para Kate absorver a história e, obviamente,
contar os detalhes para Jennifer. A partir daí, tudo pode desandar na trama, apesar dos esforços de Bruna como Cupido. Mesmo com Lumiar garantindo ao ex-marido que não vai entregar a fraude, descoberta sem grandes dificuldades pela advogada, as chances de trazer o crime à tona são enormes. Sobretudo com a fofoca que começa a se espalhar justamente pelas pessoas que deveriam enterrar o caso em um buraco profundo. Agora, quem corre o risco de ser enterrado é Ben, juntamente com Lumiar e todos que participaram de alguma forma do plano duvidoso que sequer deu certo, afinal o exame de DNA precisou ser refeito. Em breve, Ben vai provar de um veneno que, até então, não fazia parte de seu menu pessoal. A reação de Clara às dolorosas descobertas sobre Theo prometem gerar grandes reviravoltas em Vai na Fé. Por trás da aparente vida tranquila em um apartamento de luxo, existe um cenário de guerra na família de Clara, que chegará ao limite da paciência ao finalmente descobrir os maiores podres de Theo, incluindo o relacionamento tóxico com Kate. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Clara fará questão de obrigar a filha de Bruna a assumir da vida de Rafa. Em um jantar composto por Kate, Theo, Rafa, Clara, Jennifer e uma bizarra participação de Eduardo, é claro que o resultado só poderia ser catastrófico. Quando tudo já parece fora dos eixos, o evento organizado com intuito pacificador serve para dividir águas na trama, fornecendo a uma das maiores vítimas do vilão uma chance de lutar. Empolgada com a tentativa de juntar a família, Clara surta de vez ao ver Theo importunando Kate em um canto reservado da casa, dando início à série de descobertas responsáveis por transformar sua trajetória no folhetim escrito por Rosanne Schwartzman. Uma das primeiras atitudes reparatórias, porém, será afastar a namorada de Rafa, enquanto Jennifer se esforça para consolar a amiga. A ideia pode ser ruim pelo sofrimento de Rafa, mas pode ser ideal para proteger dois jovens inocentes dos estilhaços cortantes disparados por um bandido em seu estado máximo de fúria. A partir desta fase, Clara toma conhecimento sobre o abuso do marido contra Sol e outras vítimas, além de perceber que sempre esteve em um relacionamento tóxico. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Theo fica enlouquecido ao ver Lumiar no palco com Louis. O pacote de pontos negativos é enorme na bagagem de Theo, e ele continua apresentando novos motivos para qualquer um ficar longe. O vilão vai ficar simplesmente transtornado de ciúme ao dar de cara com uma cena inquietante entre Lu e Lumiar. Ao contrário do que se esperava, o roteiro da novela das 7 descartou completamente a possibilidade de Lu e Lumiar compartilharem do mesmo sangue, abrindo uma brecha polêmica para um romance, ainda debatido pelos espectadores. Até a aproximação será rápida, com algumas interações desconcertantes em pleno refúgio, onde Dora e Fábio demonstram preocupação parcial com o envolvimento entre a advogada e o cantor. Theo sente o desconforto atingindo seu estômago de forma certeira assim que ele dá de cara com Lumiar em cima do palco, ao lado de Louis, durante a inauguração do teatro de Dora. De uma hora para outra, o bandido precisa usar todas as suas forças para engolir o ódio e evitar uma confusão capaz de estragar completamente o evento. Mas será impossível evitar o conflito posterior entre Louis e Theo, que partem para uma briga feia em defesa de Lumiar e iniciam um clima de guerra perigoso no folhetim. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Lumiar vira motivo de uma briga feia entre Louis e Theo. Theo já despertou a fúria de tanta gente, que fica difícil imaginar qualquer cenário tranquilo envolvendo o principal vilão de Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela das 7, por exemplo, ele simplesmente vai ficar dominado pela fúria ao notar a intimidade indiscutível entre Lu e Lumiar, dando início a uma briga violenta capaz de prejudicar o trabalho que está sendo desenvolvido no refúgio batizado com o nome da advogada. Louis permanece em choque desde o exato instante em que descobriu através de Vilma que é fruto de uma inseminação artificial. Com isso em mente, já é possível descartar a possibilidade de Fábio ser o seu pai, mas o cantor não pretende apenas seguir como se nada tivesse acontecido. De alguma forma, ele tentará aproveitar a situação. Nesta fase, Lumiar ficará encantada por Louis a ponto de desistir de ir embora do refúgio em um momento de extrema delicadeza. E a união entre os dois personagens que, até pouco tempo atrás eram tratados como irmãos nos resumos,
pode dar à novela das 7 um ritmo novo nas próximas semanas. Ao ver a interação próxima do romantismo entre Lu e Lumiar, Theo não consegue controlar o ódio e não perde tempo antes de partir para cima do cantor, em busca de uma explicação. Os dois, então, partirão para um confronto físico perigoso, com direito a tentativas frustradas de socos para evidenciar a total falta de habilidade de ambos os envolvidos. O que você achou? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo. A corajosa atitude dá lugar a uma enorme solidão, mas Clara tentará buscar conforto no colo de Helena. Uma importante virada está prestes a acontecer em Vai na Fé, mas é claro que qualquer atitude corajosa contra Theo sempre abre espaço para duras represálias à frente. Clara finalmente decide chutar o marido para fora de casa após descobrir que ele abusou de Sol e, basicamente, quebrar o vidro que a impedia de visualizar com perfeição o verdadeiro caráter do empresário. A solidão não demora a bater na porta da mãe de Rafa, mas ela tentará encontrar conforto em Helena. Uma das primeiras atitudes de Clara após expulsar Theo de casa será pedir para a professora de educação física ficar na sua casa, pelo menos por um tempo. Helena, é claro, pensará seriamente na proposta, mas tomará algumas precauções no meio do furacão que se tornou a vida da aluna por quem acabou se apaixonando. O romance entre Clara e Helena, inclusive, gerou situações controversas na TV Globo, com o corte de cenas que deveriam mostrar o beijo entre as duas personagens, e consequentemente, uma revolta generalizada dos fãs do casal apelidado de Clarena. Nesta semana, internautas também relataram o corte de um beijo entre Yuri e Vini na novela, levantando questionamentos sobre a tesoura da emissora em pleno mês do orgulho LGBTQIAP+. Por um tempo, Clara até consegue ficar em paz com a nova realidade independente, mas Theo não demora muito para lançar sua primeira ofensiva, começando pelo corte do salário da esposa e partindo para medidas mais severas na justiça que podem engolir as vantagens de Clara previstas em contrato. Rafa terá uma recaída absurda após revelação sobre Kate e Theo. Boa parte da doçura de Vai na Fé estava atracada nas costas de Kate e Rafa nas últimas semanas, mas o relacionamento sofrerá um baque estrondoso nos próximos capítulos. No meio de uma nova crise de ansiedade, o filho de Clara lutará para conseguir caminhar na rua, mas precisará da ajuda milagrosa de Jennifer para encontrar um abrigo. A estudante de direito contará com as coincidências da vida para dar de cara com Rafa completamente transtornado, caminhando sem nenhum tipo de orientação na rua. Obviamente, ela não perde tempo antes de acudir o irmão e levá-lo para sua casa, onde aproveitará a presença de Sol para dar todo o conforto necessário e garantir uma rápida recuperação. Somente depois, mãe e filho o levam para casa, mas a história não acabará sem um confronto categórico. Chegando no luxuoso apartamento de Theo, Sol e Jennifer fazem questão de conversar com Clara, que, a essa altura, já terá conhecimento sobre o envolvimento amoroso do marido com Kate, além de outras informações chocantes sobre o canalha, incluindo o abuso contra Sol e outras mulheres. A conversa entre Sol, Jennifer e Clara, com participação parcial de Rafa, servirá para injetar uma dose de esperança no núcleo liderado pela maior vítima de Theo. Desta vez, a personagem de Regiane Alves tomará uma decisão capaz de mudar completamente o rumo do folhetim. Qualquer cena envolvendo Theo já causa repulsa automática no sofá, mas o vilão continua obtendo vantagens após múltiplas ações absurdas em Vai na Fé. Nos próximos capítulos, por exemplo, ele será flagrado por Lumiar durante uma cena perturbadora com Kate. Mesmo assim, a advogada declara lealdade absoluta ao parceiro. Inicialmente, Lumiar até demonstra indignação ao perceber o possível envolvimento carnal entre Kate e o pai de Rafa, abrindo um leque de possibilidades para a vendedora de sanduíches finalmente se rebelar contra o canalha. No entanto, a jovem só consegue disparar algumas ameaças e deixa o local em seguida. Mais tarde, Lumiar faz questão de engatar uma conversa franca com Theo e não pensa duas vezes antes de afirmar que ficará ao lado do bandido até o fim, mesmo se for necessário lutar contra bem nos tribunais. A essa altura, ela já terá conhecimento sobre o caso formulado pelo ex-marido em parceria com Jennifer para afundar Theo na cadeia. Apesar de jurar lealdade a Theo,
Lumiar pode surpreender com algumas reviravoltas importantes nas próximas semanas, e a grande mudança na vida da personagem pode estar atrelada à proximidade de Louis, que injeta uma dose importante de reflexões involuntárias nos momentos mais tranquilos ao lado da advogada. Os olhares profundos entre Sol e Ben já estão sendo notados em Vai na Fé, mas o advogado prefere manter os sentimentos guardados a 7 chaves enquanto faz a respeitada Valéria perder um tempo precioso. Nos próximos capítulos, a procuradora vai criticar a postura do pretendente e dar um ultimato capaz de mudar tudo na novela das 7. Cansada de ser enrolada e, principalmente, de perder um tempo que poderia estar utilizando de forma eficiente, Valéria pressiona Ben contra a parede e pergunta se ele realmente quer levar a relação adiante. Ele, obviamente, engole seco e não sabe muito bem o que dizer, mas deixa claro que está passando por uma fase delicada, entre descobertas tocantes sobre o passado e afastamentos que remoldaram sua lista de amizades. Papo vai, papo vem, e fica claro para a procuradora que sua mira foi parar no lugar errado, pois Ben está completamente apaixonado por Sol. Mais tarde, Valéria faz questão de engatar uma conversa com a protagonista do folhetim, abrindo ainda mais as chances de flashback ao constatar o interesse mútuo em uma listagem de revelações bombásticas para a cantora. Sol terá certeza que Ben gosta dela e contará com a ajuda fiel de Bruna para reconquistar seu amor da juventude. A partir daí, outras reviravoltas surgirão rapidamente, inclusive com uma resposta positiva de Sol ao processo judicial em andamento contra Theo. Pela primeira vez, ela dá apoio a Jennifer e se oferece para se juntar às outras vítimas.